Boa noite. Ô glória. Ô glória. Glória a Deus. Meus amados. E aí? Como é que tá a quarentena por aí? Tá respeitando? Deus é bom, né? Vamos respeitar, vamos ficar em casa. Vamos pra rua também, né? Tem que trabalhar, né? Enfim. E aí, como vocês estão? Saúde? Como é que estão? Como é que está em casa? Todo mundo bem? E a saúde? Queria saber da saúde de vocês, né? Saber como é que vocês estão passando, né? Para a gente poder se encontrar. Acho que já está na reta final, né? Deus queira, né? Já está na reta final. Não aguento mais ficar em casa, da sala para o quarto, do quarto para a sala. Já está difícil. Amém? Eu queria, meu amado, que você pudesse abrir a sua Bíblia, como a gente está, né? Vamos fechar aqui o livro de Mateus, capítulo 5, com Jesus ensinando aí, falando do reino, ensinando sobre o reino de Deus, discipulando a todos nós, né? Jesus formando discípulo. Né? Então a gente está estudando com ele, né? Está olhando com ele, está aprendendo com ele. Isso aqui é maravilhoso, né? A palavra de Deus, assim, nos transporta para o tempo dele. É como se a gente pudesse ouvir Jesus nos falando. Tal assim a singularidade, né? As peculiaridades do ensino dele, né? Como é diferente, como é que ele põe por terra, né? Todo ensinamento humano do que é o que a gente aprende, o que a gente vê, né? Nesse mundo. Então, assim, e o Senhor Jesus Cristo vai jogando por terra todo o ensino carnal, terreno, humano, né? Vai colocando em nós a real vontade do Pai para a nossa vida. Do que o Pai, né? Quais eram os planos do Pai com cada um daqueles ensinos, né? Com cada um das suas palavras, o que ele queria, onde que ele queria chegar. E ele enviou o Filho dele, né? De forma que nada passasse e que a gente aprendesse e entendesse. Né? Então eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia, meu amado, ainda em Mateus capítulo 5, aí a parte final de Mateus capítulo 5, do verso 43 ao 48, aonde ele assim coloca as coisas de uma forma muito complicada para a sabedoria humana, onde ele expõe de como é o Pai e como devem ser os discípulos dele. E como são os discípulos de Jesus. Então ele diz assim, Mateus capítulo 5, a partir do verso 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estás no céu. Pois que ele faz raiar o sol. Não. Pois que ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável?
Não agem os gentios também dessa maneira? Assim sendo, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, assim, a frase amar o próximo e odiar o inimigo, assim, é uma distorção do amor, né? É uma distorção do amor. É um amor humano, totalmente humano, onde os mais próximos, aqueles que são amigos ou aqueles que se submetem a nós ou que fazem parte do mesmo grupo, aqueles são amados. Aqueles são amados. Ou às vezes são parte dos nossos interesses, aqueles devem ser amados. Agora, aqueles que estão fora desses limites devem ser odiados. Né? Essa é a visão humana, essa é a visão do mundo. O mundo é assim, né? O ser humano é assim. Mas Deus é diferente, né, cara? Jesus tem uma outra visão, né? Assim, realmente Deus odeia o pecado, mas a interpretação legalista da palavra dele, né, traz essa distorção, esse dito, né? Assim, é uma visão, né? Os fariseus e doutores da lei da época, né, ensinavam esse ódio aos gentios, aos samaritanos, aos publicanos, aos romanos. Ensinavam isso como doutrina. Eles enxergavam de forma religiosa de que eles eram inimigos de Deus. Se eles eram pecadores e inimigos de Deus, eles deveriam ser odiados. Mas a gente sabe que Jesus mostra isso, que Deus ama o pecador. E essa própria palavra diz de que ele não faz distinção. A gente vai falar um pouco mais mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas Deus não faz distinção, né? E mais, ele coloca de que esse amor tem que estar no nosso coração. A gente tem que decidir amar dessa maneira para que a gente seja filho do Pai que está no céu. É muito claro isso, né? Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, assim, não é uma coisa que a gente deve tentar, mas se não conseguir, tá tudo bem, não deu, pô. Dessa vez não deu. Ele entende. Não tem o ele entende? Ele sabe, ele entende, ele me conhece. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de que para a gente ser filho, a gente tem que amar com o amor do Pai. E a gente tem que ser como ele. É o discípulo que se parece com o mestre. É o filho que se parece com o Pai. É isso. Né? Então, assim, esse ensino errado, distorcido, né, onde o ódio, né, era por todos, o ódio estava, né, ele estava no samaritano, contra o samaritano, ou seja, eram pessoas que estavam ali, que tinham se misturado com os judeus de Samaria, ou que tinham desvirtuado ali a linhagem, né? Eram pessoas vindo de outros lugares, né? Porque os assírios faziam assim, né? Eles tiravam os povos de um lugar e colocavam em outro, e depois mudavam os povos de lugar, né? E misturavam, né? Justamente para não haver uma rebelião contra eles, né? Então, assim, eles fizeram isso com Samaria. Ora, esse tipo dessa mistura era o suficiente para que eles fossem odiados. Então eram odiados aqueles que habitavam no mesmo lugar que eles, na mesma terra, e eram odiados. Tinham motivos para serem odiados, né? E mesmo que servissem a Deus, mesmo que eles tivessem se convertido e aceitado o Deus de Israel, ou mesmo misturados ainda aceitassem o Deus de Israel. A mesma coisa se dá
né, com os publicanos, judeus de linhagem, independente do que eles fizessem, eles eram odiados. Por quê? Colaboravam com o invasor. Isso já era suficiente para o ódio. A mesma coisa se dá com os gentios. Os gentios nem se fala, porque os gentios era simplesmente nada. Né? Disse que os judeus, quando chegavam à terra de Israel, eles, antes de entrar, eles batiam as sandálias dos pés, né? Batiam para tirar o pó da terra dos gentios antes de entrar na terra prometida. Era simbólico isso, né? E o ódio contra os romanos, os invasores, infiéis, idólatras, tudo, né? Então tinha todos os sentidos, o ódio era o que mais prevalecia nesse tipo de ensino do relacionamento entre eles e os outros povos, entre ele e as outras pessoas que eram diferentes deles. Esse era o sentido do ensino. Só que Jesus chega e quebra isso de uma forma muito poderosa. Porque ele faz as comparações e diz assim: olha, se você ama dessa forma, você ama como eles, porque eles amam exatamente assim. Então não há diferença entre vocês e eles. Isso fala um pouco para nós hoje, né? Se a gente ama como o povo do mundo ama, não há diferença entre a gente e eles. Mas a palavra diz que tem que haver diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. E a diferença é no amor. A diferença é no relacionamento. A diferença é na forma que a gente ama. O quanto a gente se dá. O quanto o nosso coração é igual ao coração de Jesus. O quanto a gente decidiu ser discípulo dele e ser igual a ele. Mortificar a carne. Assim, isso é uma guerra, né? Exatamente. Jesus foi disruptivo totalmente, né? Falando das atualidades, Jesus foi totalmente disruptivo. Né? O ensino dele, o que se diz do ensino de Jesus é que ele é de contra-ordem. Ele é o contrário do que se ensinava. Tanto no ensino religioso, no ensino político, no ensino da sabedoria humana. Era totalmente contrário. Por quê? Porque era do céu. Porque esse tipo de ensino terreno não é baseado no amor infinito do Pai. É isso. Agora, quando ele diz, eu porém vos digo, tem esse dito aí no mundo, mas eu falo outra coisa para você. O que eu falo para você é que assim, o ensino rabínico, o ensino da atualidade, o ensino que tinha nessa época era dessa maneira. Agora, eu, porém, te ensino outra coisa. Eu te ensino que você tem que amar. E que você tem que ser como o Pai. Não só amar o inimigo, quanto orar pelo que vos persegue. Ame o seu inimigo e torne-se um intercessor por aquele que vos persegue. Irmão. Mas a gente consegue fazer naturalmente, na carne? Na carne a gente não faz. A nossa carne é perversa, né? A gente quer a vingança, como a gente falou na semana passada. A gente ama muito aqueles que nos amam, aqueles que a gente gosta, aqueles que estão próximos a nós, né? Aqueles que guardam os nossos interesses, que aquece. A gente faz qualquer coisa, a gente arrisca a própria vida para defender. Vai para a guerra. A gente vai para a guerra por isso. A gente vai para a guerra por interesses, a gente vai para a luta por um monte de coisa. A gente cria inimigos até de gente que não fez nada contra nós. Mas
O que Jesus nos ensina, cara. Pô, joga por terra isso. Joga por terra isso, né? Assim, e Jesus tinha esse amor, ele tinha essa semelhança com o Pai. Quando ele diz eu e o Pai somos um, está lá em João 10:30, eu e o Pai somos um, é que ele também tinha esse amor do Pai. Lá em Colossenses, né, diz que ele era a imagem do Deus invisível. E que Deus fez a sua imagem, nos fez a sua imagem e semelhança. E Jesus é a imagem do Deus invisível. Perfeito, igual ao Pai. O mesmo amor, a mesma entrega. Não fazia distinção nenhuma. Ele amava a todos. Por isso, ele morreu por todos nós. Por todos nós. Agora, como amar? Como fazer isso efetivamente? Como amar o inimigo? Né? Às vezes, assim, como ele joga por terra essa visão de, né, de amar somente os amigos e odiar e amar somente os mais próximos e, né, desprezar os outros, né? Ele assim correm com a gente, né? Os concorrentes, os competidores da vida moderna, da posição, do trabalho, né? da visão, de tudo. Coloca essas pessoas, esses adversários, né? como se a gente devesse odiar esses caras. Aqueles que trabalham contra nós porque querem a posição da gente ou querem alcançar um lugar que a gente também quer, né? Que são os competidores, cara. E a gente muitas vezes age, né? Sabotando essas pessoas, ou eles agem sabotando a nós também. A gente usa o ódio, não é um ódio, muitas vezes a gente fala assim, eu não tenho inimigo. Não tenho inimigo. Fulano eu não gosto dele, mas ele não é o meu inimigo. Eu não vou matar ele, né? A gente só não quer deixar ele subir, né? Não quer deixar ele alcançar o lugar porque a gente acha que é nosso. Quando o cara é promovido, a gente fica triste. Fica decepcionado. Se o cara é promovido para a mesma posição que você, passa a ser teu par, ó, fica com raiva. A gente é assim, né, cara? A gente não fica satisfeito com a vitória do outro. Fica não. Fica quando é um amigo que você gosta muito e que não compete contigo. Mas quando é outro e é competidor e o cara é bom, aí, meu irmão, a gente deixa a carne levar as nossas emoções, né? Às vezes a gente toma até atitude, mas muitas vezes a gente fica triste, chateado, fala até mal, não sei, não acho não acho que ele tenha condição não, vamos ver. Isso é do ser humano, cara. Mas só que Jesus nos ensina a ser diferentes. Se o cara te persegue, te sabota, fala mal de você, você ora por ele. É uma decisão, cara. Não é emoção. Você não tem que sentir uma emoção do amor. Eu amo fulano. Não é isso. Não é isso. Ele está falando da decisão de amar e de orar. Nos primeiros momentos você vai ter muita dificuldade. Todos nós temos muita dificuldade de orar por quem a gente não gosta. Mas, cara, chega um momento em que o Espírito Santo vai trabalhando no teu coração e vai moldando o teu ser, vai moldando o teu caráter, vai moldando a tua forma de agir. Mas se você se permitir
a fazer isso. A decisão é nossa. Essa é a nossa decisão, para a gente chegar lá. A capacidade está no Espírito Santo, não está em nós. Ele que nos capacita. Ele faz com que a gente consiga amar, consiga orar, consiga interceder e consiga até se alegrar quando ele consegue a vitória. E mais, você não precisa falar para ele que você está orando por ele. Você não precisa desses louros. Vai chegar um momento que Deus vai abrir essa porta para que você chegue ao coração dele. Se você orar, você vai chegar. Vai te dar a oportunidade. Porque você está orando. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos. Ele não faz distinção. Por isso que a palavra está dizendo, né, de que o sol nasce para maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Isso coloca um pouco em xeque, né, esse sentimento de clã que muitas vezes a gente tem, né, de panela, de clã, de preferidos. Assim, se fecha e acha que só aqueles são os abençoados. A palavra está jogando essa ideia por terra, meu amigo. Está jogando por terra, porque diz que ele abençoa o justo e o injusto, ele faz nascer o sol sobre o mal e sobre o bom, porque ele quer que o mal conheça e venha se tornar bom. Ele quer que o mal, aquele que é pecador, venha se converter. E ele quer que você seja igual a ele. Tanto ele, né, quanto eu, quanto você, sejamos iguais a ele. Em relação ao amor. Ele não faz distinção. Ele não faz distinção, ele não é faccioso, ele não cria dissensão, não cria discórdia, ele não gosta de discórdia. Não gosta, cara. Sabe, divisão. Não faz parte de Deus a divisão. Não faz parte de Deus. Deus não gosta da divisão. Deus gosta de unidade. Deus ama que a gente seja assim como... Jesus fala assim, né? De que nós sejamos um, assim, e eles em mim, e que sejam um comigo e eu como sou com você. Ele orando por nós. Está lá em João 17. Poxa. Ele quer que todos nós sejamos um. É muito forte isso, sabe? É muito forte. Primeiro, essa questão da filiação, né? Que a gente falou da questão da filiação. Eu queria agora a gente entender, isso é muito forte isso. Lá no verso 45 ele diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Então é amar o inimigo e orar por aquele que vos perseguem. Aí 45, para que vos torneis filhos do Pai. Para que a gente possa se tornar filho do Pai. A gente tem que ter esse amor. Tem que amar dessa maneira. Tem que ser como o filho, tem que ser como o Pai. E esse amor é o diferencial do discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus carrega esse amor incondicional. E não faz separação entre pessoas de qualquer tipo de natureza. Porque é isso, é aquilo,
é carioca, é paulista, é daqui, é de lá, é daqui ou atolar. Pensa assim ou pensa assado. A chuva cai sobre todos e o sol nasce para todos. As bênçãos de Deus estão distribuídas para todos. Cara, às vezes tem gente, cara, que fica chateado quando vê alguém sendo claramente abençoada por Deus e a pessoa não é convertida. E Deus abençoa a pessoa. Tá cheio aí, cara. Por quê? Por causa do amor dele, cara. É lindo isso. É lindo isso no Pai. É isso. Ele quer que todos se achegam porque todos carecem da glória de Deus, cara. Todos precisam. E esse amor é que nos move a falar dele, da maneira como ele é. Não como justiceiro, vingador, duro. Não, ele está dizendo aqui que ele abençoa, cara. Ele ama. Ele ama e abençoa. E ele quer que esse que ainda venha a conhecê-lo de verdade e experimentar mais ainda desse amor, como você já experimentou. Assim, amado, é esse amor que tem que jorrar de dentro de nós. Do amor que jorra como um rio. Isso é lindo. Não é que escorre, não. Escorre, que jorra. É esse amor, cara. Então, assim, Então, o que Jesus está falando aqui no capítulo 5? Ele está falando de relacionamento, como a gente se relaciona com as pessoas. Como a gente se relaciona com aqueles que estão perto e com aqueles que estão longe. E com aqueles que a gente cria uma distância. Com aqueles que a gente acha que é competidor. Contra aqueles que a gente acha que não gostam da gente. Com aqueles que têm uma série de diferenças em relação a nós. Porque a gente também não é perfeito, a gente age errado com as pessoas, a gente toma atitudes que muitas vezes fere, que muitas vezes toca, que muitas vezes é injusta. A gente faz sim porque somos humanos e a gente erra todo dia. E muitas vezes a gente tem que ir lá e se desculpar e pedir perdão e se humilhar e orar por aquele. Mesmo que a gente vai lá, se desculpa e a pessoa não recebe bem recebido, mas a gente ora e abençoa e chora por ela e intercede junto a Deus pela vida dela. É isso que Deus quer de mim e de você, cara. É transformação, sabe? E eu vou dizer uma coisa para você. Essa é a maior guerra da tua vida. Não é a guerra que está no mundo. A maior guerra da tua vida é travada no teu coração. E cada vitória que você tem ali, ela impacta o mundo lá fora. Cada vitória diária, porque a guerra é uma e vai até o final da nossa vida, aqui nessa terra. Até o último dia, até o último suspiro. Mas todo dia tem uma batalha. É uma guerra que tem uma batalha diária, irmão. E é todo dia. E a cada vitória tem galardão. A cada vitória Deus te recompensa. Fala, filho, você está sendo forjado. Porque somos forjados no cadinho. Somos forjados no fogo. Como o pastor disse na live de domingo, o ouro é refinado no fogo. No fogo. Então a gente é refinado ali. É fogo, meu amigo. É fogo, fogo, fogo vai derretendo e as impurezas vão saindo. As impurezas vão saindo.
mas a gente é purificado ali. Não é na sombra e água fresca. Água fresca e sombra não purifica nada, irmão. Essa é que é a verdade. Mas olha, Deus quer te dar uma experiência de amor. Deus quer te dar uma experiência com aquele que não gosta de você. Daquele que você não tem afinidade, vamos falar assim, para você me entender. Aquele que a gente não tem intimidade. Deus quer te dar uma experiência de amor. E eu queria propor isso aqui. Da gente orar por essas pessoas. Orar por ela. Orar. Abençoar. Falar com Deus. Interceder. Chegar ao trono da graça. E abrir o coração. Ser o intercessor desse homem, dessa mulher. Você é capaz disso? Desse desafio? De receber essa incumbência? Você já imaginou de ser o intercessor junto a Deus? Daquele que fala mal de você? Não é orar para levar ele para longe, não. É orar e abençoar ele, para que os sonhos, né, de Deus se realizem na casa dele, de que os sonhos de Deus se realizem na vida dele, de que ele venha conhecê-lo, que os sonhos dele se realizem em Cristo, que ele tenha uma experiência com Deus. Eu quero te desafiar, meu irmão. Eu quero te desafiar a orar, a amar. Faça uma análise aí da tua vida. Agora que você está em casa, está mais tranquilo, né? Mas faz uma análise aí da tua vida, dos lugares aonde você tem frequentado, tem visto, tem andado, e das resistências que você tem encontrado de pessoas, daqueles que são hostis a você. Eu queria te desafiar nisso hoje, para que você passe a orar por essas pessoas. Ao invés de que a gente é muito hábil nisso, né? De criar situações para afastar essa pessoa, até das pessoas que a gente gosta, de criar situações para isso, né? A gente tomar a atitude inversa, de ser inclusivo, de ser simpático e empático, olhar a vida dele e abençoar ele, de ser como Jesus foi. Jesus se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, sem merecer nada. Nada. Eu sei de onde eu vim. Eu sei o que Jesus fez por mim. Eu sei de onde ele me tirou. Eu tenho consciência. E ele me amou, eu não merecia nada desse amor dele. Não merecia. Mas ele me amou, cara. Ele me amou. Não se importou com meus pecados. Não se importou que eu não cumpria as coisas. Falava que ia fazer e não fazia nada. Ele não se importou. Ele continuou amando ali. Não me largou. Não me largou. Foi fiel. Foi fiel. E é esse Jesus, cara. É esse. É ele. Esse. O Todo-Poderoso. Esse que transforma a vida. E eu queria, né, deixar essa palavra para você e esse desafio, né, de amar e de orar e de se tornar intercessor pela vida não só daqueles que você ama,
Óbvio, não estou dizendo que você não deve orar por aqueles que você ama, não, mas incluir aqueles que são hostis a você. Inclua eles nas tuas orações. Passa a orar por eles. Amém? Amado, esse amor é louco. É loucura. Loucura para o homem. O homem não entende. Não entende Jesus. Como o Eduardo falou, o ensino de Jesus é disruptivo, de contra-ordem. Não segue o curso desse mundo. Amém? E eu queria orar por você. Se você está chegando aqui, viu essa gravação, chegou aqui agora, que você ouviu essa palavra, você quer ter esse amor de Jesus, quer ter esse amor por Ele, quer que esse amor dele transforme a tua vida, E se você quer se entregar a esse amor, se entregar a Ele totalmente, porque isso falou o teu coração, eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela tua vida. Eu vou pedir que você repita algumas palavras comigo, Eu vou interceder pela tua vida e Deus vai te abençoar. Abençoar. Amém? Fecha aí os teus olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus poderoso, eu quero interceder pela vida desse irmão, dessa irmã. Senhor Espírito Santo, que o Senhor venha capacitá-lo, Senhor, a desenvolver esse amor contigo. Senhor, que o Senhor possa encher o coração deles desse amor. Meu Pai, que esse amor venha a crescer e a jorrar e a transbordar pela vida dele e a transbordar pela vida eterna. Pai amado, eu quero também abençoar aquele que chegou, viu esse vídeo, Senhor. Deus poderoso quer se entregar a Ti totalmente a esse amor. Meu amado, eu quero te pedir que você fale dessas palavras. Eu aceito o Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida e quero esse amor jorrando do meu coração. Senhor Jesus, eu abençoo esse homem, essa mulher que agora se entregou a Ti e o abençoo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu amado, o Senhor Jesus Cristo toma conta da tua vida. E que esse amor jorre do teu coração. Amém? Jesus te abençoe e tenha uma boa semana, uma semana abençoada na presença do Pai. Amém? Meu amado, eu queria... Estou vendo um monte de gente aqui, várias pessoas. Fico feliz de vocês estarem vindo aqui, assistir essa palavra. Eu quero abençoar, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sejam ricamente abençoados em Cristo Jesus. Que o poder do Espírito Santo, que o amor do Pai, que a filiação do Pai seja poderosa na vida de vocês. Amém? Jesus abençoe, querido. Fica na paz e uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Fica na paz.